Boa tarde, meus irmãos. Quero convidá-los ao estudo da Palavra de Deus nessa tarde. E hoje eu gostaria de falar sobre a parábola da videira verdadeira. A parábola não, a metáfora, né? Na realidade não é uma parábola, é uma metáfora, uma alegoria. Então, a videira verdadeira. Por favor, abra sua Bíblia, João capítulo 15, versículos 1 a 6, dizem assim: Eu sou a videira verdadeira, meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. E todo o que dá fruto, ele o limpa, para que produza muito mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanece em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará. E o apanham, lançam no fogo e o queimam. Eis aqui, meus irmãos, a metáfora, a alegoria da videira verdadeira. O que a gente pode aprender aqui? Nós temos quatro símbolos nessa metáfora, nessa alegoria. Quais são os quatro símbolos? Nós temos a videira, nós temos o agricultor, temos os ramos frutíferos e os ramos infrutíferos. Boa parte desses símbolos, o próprio texto é claro em explicar. A nossa dificuldade maior está naqueles ramos infrutíferos, que são cortados e são queimados. No entanto, aqueles símbolos que nós já conhecemos têm algumas lições que é importante que nós consideremos elas nesse momento. Então vamos começar com a videira verdadeira. O próprio texto fala que é Jesus Cristo. Louvado seja o Senhor. Mas o que Jesus quer dizer quando ele se identifica como videira? Mais além, quando ele diz que ele não é qualquer videira, mas ele é a videira verdadeira. Então, veja bem, na cultura judaica, na cultura bíblica, a videira, ela terá algumas associações lógicas. A videira está associada com vida. A videira está associada com alegria. Está associada com refrigério. Está associada com abundância. Então, por que está associada com vida? Por que está associada com alegria, com refrigério, com abundância? A ideia é a seguinte: alegria, porque a videira produz uva, produz vinho. E a Bíblia fala em Provérbios que o vinho formoseia o rosto, o vinho alegra o coração. A ideia de refrigério, de descanso, é porque a videira produz sombra. E é gostoso naquela região quente, naquela região assim tão abafada, a pessoa está debaixo da sombra da videira. É um refrigério, é um descanso. E a ideia de abundância é porque cada cacho produz muitas uvas. Aí Jesus está dizendo que existem dois tipos de videira. Existe a videira verdadeira e existe a videira falsa. Na cultura de Israel, é muito fácil pensarmos qual a importância que a videira tinha. O próprio Israel era identificado no Velho Testamento como videira. Mas, infelizmente, Israel se tornou uma videira brava, uma videira que não produzia fruto, uma videira que, quando produzia fruto, os frutos eram amargos. Aí Jesus está dizendo que ele não é qualquer videira, ele é a videira verdadeira. Dizer isso no contexto judaico tinha muito significado. Por exemplo, de acordo com historiadores da época, quando você chegava no templo, a entrada do templo tinha uma figueira de ouro na altura de 2 metros. Aí Jesus está dizendo àquelas pessoas que estavam familiarizadas com o Velho Testamento, associando Israel com a videira. Essas pessoas que quando entravam no templo, logo no início, já viam uma videira de ouro na altura de 2 metros. Aí Jesus fala: eu sou a videira verdadeira. Não é Israel com o seu rito, que é tão somente exterior. Não é aquela videira de ouro que está à entrada do templo. Eu sou a videira verdadeira. Porque Cristo, ele é a vida. Ele falou que quem crê nele tem vida. Ele é refrigério. Ele disse o seguinte:
aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso, refrigério para as vossas almas. Meus irmãos, Cristo, ele é alegria. Ele diz que quem cresce nele, do seu interior fluiriam rios. E ele é abundância. Ele falou que ele veio para que tivéssemos vida e vida em abundância. Então, ao identificarmos Jesus como a videira, é fácil, porque o texto já diz, eu sou a videira. Mas entendermos as lições da videira, que é essencial. Meus irmãos, em Cristo que é a vida verdadeira, só nele. Em Cristo que é o verdadeiro descanso. É em Jesus que é a verdadeira alegria, é nele que nós temos plena abundância. Considere isso. O segundo símbolo, o próprio Jesus Cristo também identifica. Ele fala, meu pai é o agricultor. Quando ele diz que o pai é o agricultor, ele está querendo dizer o seguinte, que o pai é o maior interessado no cultivo da videira. Ele está dizendo que o pai está comprometido e que o pai, ele é competente em cuidar bem dessa videira. O que a gente pode tirar sobre isso? Paulo, ele ao falar da relação dos discípulos com Jesus Cristo, ele diz em 1 Coríntios capítulo 3, que só existe um fundamento, e esse fundamento é Jesus. E em cima desse fundamento, em cima deste alicerce, nós somos edificados. E ele fala em 1 Coríntios 3, no versículo 17, dizendo o seguinte, que nós somos o templo de Deus, e que se alguém destruir esse templo, o próprio Deus o destruirá. Então, assim como o Pai, ele está comprometido com a videira em cuidar dos ramos, a partir de Jesus Cristo, nós somos construído o templo de Deus. E o Senhor está comprometido com esse templo. Se alguém destrói esse templo, o próprio Deus o destruirá. Veja, Jesus está falando do cuidado que Deus tem com aqueles que estão em Cristo. O cuidado que Deus tem com o seu povo. Ele é o maior interessado. Ele está plenamente comprometido. E ele é competente para fazer. No Velho Testamento, Israel, o povo de Deus, era comparado com a menina dos olhos de Deus. Percebe o cuidado? Percebe como é que o Senhor, ele é o maior interessado? Meus irmãos, Deus está sempre comprometido, está sempre interessado com o seu povo. É interessante como é que a Bíblia apresenta esse relacionamento de Cristo com a igreja e da igreja com Cristo. Então apresenta Cristo como cabeça, do qual a igreja é corpo. Apresenta Cristo como o alicerce, do qual a igreja é templo. Apresenta Jesus Cristo como o noivo, do qual a igreja é noiva. Percebe? Uma relação íntima. E aqui apresenta Jesus como uma videira, do qual nós somos os ramos. E o Pai está comprometido em cuidar bem dessa videira, em cuidar bem dos seus ramos. Estamos vendo esses símbolos. Estamos aprendendo as suas lições. Agora, há dois outros símbolos que Jesus fala sobre ramos. Ramos que produzem fruto, ramos frutíferos. E ramos que não produzem frutos, ramos infrutíferos. Ele fala, vós sois os ramos. Meus irmãos, aqueles que se identificam como povo de Deus em todas as épocas são os ramos. E esses que se identificam se dividem em dois grupos, ramos frutíferos ou ramos infrutíferos. E o texto está dizendo que cada um desses ramos tem um cuidado diferente. O texto fala, no versículo, imediatamente no versículo 2, que todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. Quem o corta? O próprio Pai. E o que acontece com esse ramo que é cortado? Versículo 6. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará. E o apanham, lançam no fogo e o queimam. Então, tem um ramo infrutífero, que o próprio Pai o corta. Representa aqueles que não estão em Cristo, ou não permanecem em Cristo, que são lançados fora, são queimados. E aí fala também sobre o ramo que produz fruto. Continua lendo o versículo 2, finalzinho. E todo o que dá fruto, limpa, para que produza mais fruto ainda.
Meus irmãos, o que que Jesus está nos ensinando com esses últimos dois símbolos? Os ramos que produzem frutos e os ramos que não produzem frutos. Todos eles representam aqueles que se identificam como discípulos. E entre os discípulos, tem apenas dois grupos. Os discípulos que produzem fruto, os discípulos verdadeiros. São aqueles que são salvos. E, meus irmãos, o que que isso daqui quer dizer? São aqueles, comparando a ideia de ramo com a videira, são aqueles que se alimentam da seiva da videira. Eles se alimentam da seiva da videira, e a seiva dessa videira produz vida dentro deles. E essa vida produzida dentro deles, e a partir deles, mostra a eficácia da fé. Mostra que a fé ali realmente operou obras, operou salvação. Mostra que houve um arrependimento genuíno. Houve uma transformação verdadeira. Houve aquilo que é chamado de genuína salvação. Meus irmãos, é real. É real. Em Cristo vem uma seiva. Em Cristo vem uma seiva que aqueles que dela se alimentam e a ela se entregam, ora, essa seiva produz dentro deles vida e vida em abundância. Essa seiva faz com que a fé seja uma fé operante, um arrependimento genuíno, uma transformação verdadeira, uma salvação certa. Graças a Deus por causa disso. Nós conseguimos enxergar nas Escrituras tantos que a partir de Jesus Cristo mostraram uma mudança de vida. Nós conseguimos lembrar do Mateus publicano, que se tornou apóstolo. Nós conseguimos lembrar de Zaqueu, também publicano, ao qual Jesus Cristo disse: hoje houve salvação nesta casa. Nós conseguimos lembrar de Paulo, que era o maior perseguidor e então se tornou o maior pregador. Porque em Cristo vem uma seiva. Dessa videira vem algo que realmente faz com que haja transformação. Uma fé verdadeira, um arrependimento genuíno. Louvado seja o Senhor. Mas, meus irmãos, o símbolo mais difícil de identificar aqui, de entender, é o símbolo dos ramos infrutíferos. E é este símbolo aqui que eu queria pensar um pouco melhor. Alguns vão dizer que esses ramos infrutíferos são salvos, que estão sendo disciplinados e são salvos. Outros vão dizer que são pessoas que eram salvas, mas perderam salvação. Os que defendem que eram salvos é porque fala que esses ramos estavam na videira. Aí eles falam, bom, se estavam na videira, quer dizer, a videira é Cristo, então são salvos. E sendo salvos, ou estão sendo disciplinados, porque muitos entendem que salvação não se perde, eu sou um deles, ou então perderam salvação, aqueles que acham que salvação se perde, eu não sou desses. Mas, meus irmãos, ainda que eu creia que salvação não se perca, eu creio que aqui não está falando de ramos salvos. O que esse texto aqui está dizendo? E aqui é importante nós entendermos o ensino geral de Jesus Cristo para entendermos esse ensino específico. Jesus Cristo, em seus ensinos, ele sempre falou sobre um grupo de pessoas que professava o seu nome, mas que não eram salvos. Por exemplo, em Mateus, capítulo 7, ele vai terminar o Sermão do Monte, ele vai terminar falando que haverá falsos profetas e falsos profetas. Ele vai dizer isso. Ele vai dizer que naquele dia, muitos dirão, Senhor, em teu nome eu fiz isso, eu fiz aquilo outro. E ele lhes dirá abertamente, nunca vos conheci. Eram pessoas que professavam, mas que não eram salvos. Jesus chega a dizer, por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu vos mando? Eram pessoas que professavam, mas que nunca foram salvas. Jesus vai ensinar ali naquele capítulo sobre a árvore que produz bom fruto e a árvore que produz mau fruto. Verdadeiros salvos e pessoas que não são salvas. E Jesus fala sobre duas casas, uma construída na rocha e outra construída na areia. Percebe que o ensino geral de Jesus Cristo é sempre mostrando que entre aquelas pessoas que professam o seu nome, muitas não são salvas. Jesus, em Mateus 13, ele vai falar sobre a parábola do trigo e a parábola do joio.
vai dizer que os dois crescem juntos. E vai dizer que o joio parece muito com o trigo. Parece tanto que só no momento da colheita é que dá para distinguir quem é joio e quem é trigo. E mais uma vez ali está falando que joio, verdadeiros salvos. Desculpem, está dizendo que trigo são os verdadeiros salvos e que joio são aqueles que professam salvação, mas nunca foram salvos. Esse é o ensino geral de Jesus Cristo. E aqui em João, ele vai mostrar isso em outras passagens. Por exemplo, se você olhar João capítulo 2, versos 23 e 24, diz assim: estando ele em Jerusalém pela Páscoa, durante a festa, muitos, vendo os sinais que fazia, creram no seu nome. Se a gente só parasse aí, nós diríamos que eles todos foram salvos. Muitos, vendo os sinais que fazia, creram no seu nome. Se só parássemos aí. Mas continua lendo, agora o verso 24. Mas o mesmo Jesus não confiava neles, porque a todos conhecia. Percebe que o ensino geral mostra que Jesus Cristo sempre falou sobre pessoas que professavam seu nome, mas não eram salvas? E já no Evangelho de João, desde o início, está mostrando pessoas que se identificavam como discípulos, que diziam crer nele, mas ele não confiava nessas pessoas? Meus irmãos, indo além, João capítulo 6, diz assim, nos versículos 60 e 61. Muitos, pois, dos seus discípulos, ouvindo isto, disseram: dura esse discurso, quem o pode ouvir? Sabendo, pois, Jesus em si mesmo que os seus discípulos murmuravam disto, disse-lhes: isto escandaliza-vos? E então, no verso 66, desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele. Aqui é aquele milagre da multiplicação dos pães. Ele multiplica pães, mais de 5.000 homens se alimentam, sem contar mulheres e crianças. Aí ele se retira, atravessa a tempestade. No outro dia, esses que comeram pães vão atrás de Jesus. Atravessam o mar em busca de Jesus. Olhando à primeira vista, parece que são salvos. Quando encontram Jesus, eles dizem: Senhor, por que te retiraste? Nós estávamos te procurando. Aí Jesus vai confrontá-los, vai dizer: olha, vocês me procuraram, mas pelo motivo errado. Vocês me procuraram porque eu multipliquei pães e vocês se fartaram. Trabalhai não pelo pão que perece, mas pelo pão que dura para a vida eterna. E aí então ele vai trazer um ensino que é contundente. Vai dizer: olha, seus pais comeram pão no deserto, mas eles morreram. Vocês têm que sair dessa ideia de tradição religiosa e vocês têm que ter uma experiência direta comigo. Ele fala: eu sou o verdadeiro pão que desce do céu e dá vida ao mundo. E ele vai dizer que quem dele se alimenta, por ele viverá. Aí então, os discípulos que estavam indo atrás dele pelo motivo errado, quando ouvem esse discurso, dizem: dura esse discurso. E aí muitos deles se retiram. Percebe, meus irmãos, que tanto o ensino geral de Jesus Cristo mostra que nem todos os que professam seu nome são verdadeiramente salvos, quanto o próprio contexto do Evangelho de João fala sobre pessoas que no primeiro momento diziam crer. Fala de pessoas que eram até chamadas de discípulos, mas que verdadeiramente não eram salvas. E então, em João capítulo 15, Jesus vai mostrar mais uma vez este ensino através dessa metáfora, através dessa alegoria, onde ele se apresenta como videira, e ele fala que nessa videira tem dois tipos de ramos. Os ramos verdadeiros, que são os ramos que produzem frutos, são salvos. E os ramos infrutíferos, são aqueles que não produzem fruto, são os não salvos. E aí vamos entender melhor. Quem já lidou com plantação, quem já lidou assim com árvore, sabe que existem alguns ramos que são chamados de ramos parasitas. São aqueles ramos que estão ligados à árvore e que sugam a seiva. Você olha para esses ramos, você vê eles verdinhos, mas eles nunca produzem fruto, eles só sugam da seiva. Eles até sugam da seiva, fazendo com que aqueles ramos que produzem frutos nem sejam bem alimentados. Eles só querem se beneficiar da seiva,
mas eles nunca produzem fruto. São os ramos parasitas. Jesus está pegando essa realidade que existe, né, na questão assim das plantações, para comparar um grupo de pessoas que professam o nome de Cristo. Elas se beneficiam, ainda que superficialmente, das bênçãos de Cristo. Elas gostam daquele ambiente. Elas, assim, se beneficiam de muito que Jesus Cristo oferece. Elas estão sugando da seiva, mas elas não se permitem ser transformadas pela seiva. Elas não se permitem uma entrega verdadeira. Elas acabam não tendo um compromisso verdadeiro, real com Jesus Cristo. E por causa disso, são os ramos parasitas que professam o nome de Cristo, mas não são salvas. Meus irmãos, não dá para eu julgar. Mas como Jesus falou que pelo fruto nós conheceremos, eu fico com dúvida acerca de tantas pessoas que dizem ter certeza de salvação. Eu fico com dúvida acerca de tantas pessoas do nosso meio, que estão ali se beneficiando daquilo que o ambiente de Deus oferece. Jesus, numa outra parábola, ele falou sobre o grão de mostarda. Uma semente pequena, que quando plantada cresce e fica parecendo uma árvore, cerca de uns 2 metros. E fala que as aves dos céus fazem seus ninhos e se abrigam nas suas folhas. Quer dizer, percebe? Se beneficiam dos benefícios do Evangelho, dos benefícios que é em Cristo, sugam da seiva, mas nunca produzem fruto. São os ramos parasitas, são os ramos infrutíferos. Meu irmão, para pensar, tanto crente parasita que existe no meio evangélico, tanto crente que só suga, só suga, só suga e nunca produz fruto. Que Deus tenha misericórdia de nós. Que Deus tenha misericórdia de mim. Como é que a gente pode identificar isso, meus irmãos? Como é que a gente pode identificar? Tem 3 princípios aqui. E eu queria falar sobre esses 3 princípios de uma maneira muito breve. O primeiro princípio está aqui no verso 3. Diz assim: vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Em primeiro lugar, o ramo verdadeiro é identificado pelo seu compromisso genuíno com a palavra. Em primeiro lugar é este. Jesus, na sua oração sacerdotal, ele vai dizer assim: santifica-os pela verdade. A tua palavra é a verdade. Então, o compromisso da pessoa com a palavra de Deus. Quando Jesus prega aquele sermão em João 6, como nós vimos ainda há pouco, que as pessoas falam, duro é esse discurso, quem o poderá ouvir? E se retiram. Jesus fala para os que ficaram, e vocês não querem ir embora? E aí Pedro fala, Senhor, para quem iremos nós? Só tu tens as palavras de vida eterna. Olha o contexto. Alguns se retiram porque o discurso é duro, mas Pedro diz que continua por causa da palavra de Jesus. O mesmo motivo que fez alguns se retirarem é o motivo que faz Pedro e os demais ficarem. Percebe compromisso com a palavra? Meus irmãos, olha, o ambiente evangélico é um ambiente que oferece várias coisas. Então as pessoas às vezes estão ali porque o louvor é bonito. E vamos concordar que às vezes tem alguns louvores que realmente arrebatam a alma, enquanto tem outros louvores que alegram a carne. Então, às vezes as pessoas estão ali por causa daquele louvor que toca ou a alma ou que toca a sua carne. Algumas pessoas estão ali por causa das amizades, aquele círculo de afinidade, aqueles laços. Outras pessoas estão ali porque é um ambiente que traz paz à consciência. Tem pessoas que às vezes fazem parte do ambiente assim de Deus por diversas razões que são importantes, mas secundárias. A Bíblia está dizendo que a razão acima de todas elas é a palavra de Deus. O versículo 3 fala, vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Meu irmão, até onde vai a sua sede, a sua busca, o seu compromisso e a sua obediência à palavra de Deus? Até onde vai? Pensando um pouco além, quando Jesus fala sobre as 2 casas, a casa da areia e a casa da rocha, ele diz, aqueles que ouvem a minha palavra e praticam, constrói a casa sobre a rocha. Aqueles que ouvem a minha palavra e não praticam, constrói a casa sobre a areia. Percebe a diferença entre o salvo e o não salvo?
o que você faz com a palavra de Deus? Essa é a grande questão. Segundo princípio aqui, que a gente vai perceber. Observa, por favor, versículo 4. Ele diz: permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. No verso 5, ele diz de novo: quem permanece em mim? No verso 6, ele fala: se alguém não permanecer. O verbo permanecer é usado várias vezes, do versículo 1 até o versículo 6. O segundo princípio, a segunda identificação, é a perseverança, é permanecer. Meus irmãos, Jesus Cristo diz que na nossa perseverança nós ganharemos a nossa alma. Então, o que nós percebemos aqui? Que uma das coisas que identifica o verdadeiro salvo, o verdadeiro ramo, o ramo frutífero, é a sua perseverança. Eu sou crente, graças a Deus, já há 33 anos. 33 anos. Qual é a prova de que quando eu tinha 15 anos, eu verdadeiramente criei? Passaram 33 anos e eu continuo crendo. Perseverança, permanecer. Qual é a prova de que quando eu tinha 15 anos, eu verdadeiramente me arrependi? Passaram 33 anos e eu continuo arrependido. Perseverança, permanência. Meus irmãos, qual é a prova de que realmente eu tenho um compromisso com o Senhor? É que passam os anos e eu, com as minhas muitas falhas, muitas, pela misericórdia de Deus, continuo compromissado. Então, meus irmãos, compromisso com a palavra. Compromisso com a palavra, não apenas ouvir, mas praticar. Praticar a palavra quando nos machuca, quando pede de nós renúncia, quando pede de nós obediência, quando pede de nós compromisso. Permanecer, perseverar, não é aquela coisa de momento, não é aquele crente fogo de palha que faz muito fogo, mas logo apaga, não é aquela pessoa inconstante que ora está lá em cima e ora está lá embaixo, é permanecer, é perseverar. E em último lugar, meus irmãos, um dos fatores aqui que são os principais, é esse que está no finalzinho do versículo 5, que diz assim: porque sem mim, nada podeis fazer. Sem mim, nada podeis fazer. A ideia dessa metáfora, da videira, dessa alegoria, é mostrar a nossa total dependência de Cristo. Sabe quem é o ramo verdadeiro? É o que admite, o que vive e o que pratica a total dependência de Cristo. Seguir Jesus não é apenas uma questão de opção, é uma questão de necessidade. Eu dependo. Aqueles discípulos que disseram duro esse discurso, quem o pode ouvir? Eles entendiam que seguir Jesus era só uma questão de opção. Então, quando o discurso não me agrada, eu abandono. Quando o discurso não me agrada, eu volto atrás. Se for para comer o pão que ele multiplicou, maravilha. Mas se é para ouvir um discurso duro, eu volto atrás. Seguir Jesus para essas pessoas era opção. Jesus está dizendo, sem mim, nada podeis fazer. O verdadeiro discípulo, ele pratica a total dependência de Cristo. Seguir Jesus não é uma questão de opção. E seguir Jesus não é uma questão de conveniência. Quer dizer, às vezes a pessoa segue Jesus enquanto coisas boas estão acontecendo para ela, enquanto lhes convém. Jesus está dizendo que o verdadeiro discípulo entende que sem ele nada pode ser feito. Total dependência do Senhor, total entrega, necessidade plena. Eu preciso desesperadamente de Jesus. Sem Jesus, meu casamento não seria bom. Sem Jesus, eu não seria um bom pai. Sem Jesus, eu não sei o que fazer da minha vida. Sem Jesus, a minha alma é um pleno vazio. Eu preciso desesperadamente de Jesus. Isso marca um verdadeiro discípulo. Preciso tanto que eu diria como Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Eu preciso do Senhor. Para quem iremos nós? Só tu tens as palavras de vida eterna. Meus irmãos, isso é ser o verdadeiro discípulo. Os ramos infrutíferos não são salvos. Não é que perderam salvação, é que nunca foram salvos. O versículo 6 termina dizendo que eles são arrancados, são secos e então são jogados ao fogo. Cristo, ele é a videira. O Pai é o agricultor. E olha, sejamos ramos.
realmente procuremos estarmos alimentados da seiva que é em Cristo. Que essa seiva produza em nós fruto, fruto de salvação, fruto de arrependimento, fruto de fé, fruto de transformação. Meus irmãos, pela palavra do Senhor, tenhamos compromisso. Permaneçamos no Senhor. Pratiquemos total dependência de Cristo, porque sem Ele nada podemos fazer. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o Pai, o Filho e o Santo Espírito. Que essa palavra seja não só esclarecedora, mas um desafio ao seu coração e uma reflexão. Não seja ramo parasita. Deus nos abençoe. Um carinhoso abraço.